No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta chamada pelos teólogos como uma das cartas magnas da doutrina cristã. Nós temos algumas doutrinas bem claras nessa Bíblia sobre eleição, predestinação e outras coisas mais que Paulo trata de assunto, mas agora no capítulo 6, Paulo vai ditar alguns mandamentos para os crentes de Éfeso. E quando nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, você vai ver lá que lá em Éfeso existia um judeu chamado Apolo, que estava pregando lá. E o apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, que na segunda viagem, ele passou lá rapidinho, só houve alguns debates e ele foi embora, porque Deus tinha outro trabalho para ele. Mas na terceira viagem missionária, Paulo chegou em Éfeso, e a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creste? E a igreja de Éfeso disse assim: olha, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo orou por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. E essa igreja era uma igreja abençoada. E você vai ver que Paulo ficou 2 anos ensinando essa igreja. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 10. Paulo ficou 2 anos ensinando essa igreja. Um homem como Paulo ensinar uma igreja, era para ser uma igreja realmente qualificada. Mas quando nós pegamos a carta do Apocalipse, as 7 igrejas, a primeira igreja que Jesus chama a atenção lá no capítulo 2 é a igreja de Éfeso. Porque essa igreja tinha abandonado o primeiro amor. Aquela pujança, aquele amor que tinha pela salvação, já tinha sido o instinto dessa igreja. Por falta de ensino não foi, irmãos. Não foi por falta de ensino. Mas foi exatamente, sabe por quê? Pela desplicência das pessoas. É por isso que o ensino, ele não pode parar. Todo culto tem que ter ensinamento. E nesta carta aqui, agora no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, nós temos aqui 15 mandamentos para os crentes de Éfeso. 15 mandamentos que o apóstolo Paulo ordena a essa igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns mandamentos hoje, se possível outro domingo, e assim para nós aprendermos que existe, irmãos, um grande ensinamento benéfico para nós hoje. Essa carta tem ensinamentos benéficos para nós hoje. O primeiro mandamento que nós vemos aqui, exatamente está no verso 10, quando Paulo diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro mandamento é se fortalecer no Senhor. Irmãos, você pode jejuar, você pode
orar, e isso é bom, é a nossa obrigação. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor, não somente com jejum e oração, mas pela leitura da palavra e pelo conhecimento que Deus traz através da leitura da palavra e dos ensinamentos. Porque muitas vezes, irmãos, nós jejuamos, oramos, mas nós estamos que nem a igreja tessalônica. Nós não guardamos a instrução. E é interessante que aquela igreja também foi ensinada por Paulo e foi modelo, e de repente aquela igreja está precisando de ensinamento do apóstolo Paulo. Então o primeiro mandamento de Paulo está aqui: fortalecei-vos no Senhor. E é interessante que essa palavra no grego que foi escrito, essa palavra fortalecer, é exatamente uma palavra que quer dizer assim: vocês têm que adquirir força de Deus. Como que nós vamos adquirir força de Deus, irmãos, se não for através do Espírito Santo e da palavra de Deus? Como que nós vamos adquirir força de Deus se não for através do próprio Deus? Muitas vezes as pessoas hoje estão enganadas procurando força para sobreviver, num apóstolo, num bispo, num profeta. Você não vai adquirir força para você sobreviver, não. Pelo contrário, você vai ficar debilitado. Mas quando você procura adquirir a força em Deus, você vai conquistar força para você sobreviver. Porque a Bíblia diz lá no livro de Esdras: a alegria do Senhor a vossa força é. Então, nesse primeiro mandamento, eu vejo que exatamente que Paulo está dizendo para nós nos fortalecermos no Senhor, adquirirmos força do Senhor. Mas como nós nos fortalecemos em Deus? Irmãos, todo mundo diz, e é uma verdade, a primeira coisa que faz uma pessoa se fortificar, se fortalecer, é o louvor da própria pessoa para Deus. Sabe, irmãos, naquele momento de luta, naquele momento de dor, momento de angústia, de tristeza, se você tiver um louvor dos seus lábios, a coisa vai mudar. O nosso cenário tem o 310 que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se você quiser se fortalecer no Senhor, o primeiro caminho é o louvor dos teus lábios. É você mesmo, diante das lutas, diante das provas, você ter um louvor de adoração ao Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu tive algumas experiências com isso já. Uma época eu estava passando por uma dificuldade tremenda, irmãos. E nós tínhamos um projeto lá na primeira renovada de Osasco. E na época do pastor Pierre, o pastor Florencio, o pastor Davius, e eu peguei o meu carro e ia na Marginal Pinheiros, e ouvindo uma fita que eu próprio tinha gravado. E eu comecei a louvar o Senhor, e de repente, quando eu chego na Marginal Pinheiros, e pego a porta daquela ponte da cidade universitária ali, eu não me contive, eu fui obrigado a encostar o carro, e eu estava falando línguas estranhas, e Deus me tomou eu dentro daquele carro, e eu ali falando línguas estranhas, chorando. De repente vem um fiscal de trânsito e para do meu lado: o senhor está bem? E eu falando com ele, só que eu estava falando em mistério. Ele olhou assim e falou assim: não, foi embora, né? Aí eu me caí em mim, e voltei ao meu normal, e fui embora. Irmãos, o louvor muda a história. Principalmente a sua relação com Deus. Principalmente a sua harmonia com Deus. Principalmente, sabe o que, irmãos? A sua situação espiritual. Porque a tristeza, a angústia, a amargura, como nós pregamos aqui quinta-feira, ela adoece a nossa alma. Mas quando os nossos lábios começam a entoar louvores a Deus, irmãos, a nossa alma começa a ser grata a Deus. Automaticamente a nossa alma passa a sair lá de dentro expressões muitas vezes que você nem pensa em dizer, mas os seus lábios vêm a seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração a Deus. Então o primeiro caminho para você adquirir força é através do louvor, é através da gratidão ao Senhor, é através daquilo que muitas vezes você não consegue falar com Deus na oração, mas através do louvor você fala com Deus, como nós louvamos o Senhor aqui nessa noite, aquele hino exatamente dos 24 anciãos lá, do Apocalipse.
Outra coisa, irmãos, como nós adquirimos força do Senhor, veja bem, louvando e adorando o Senhor, lendo e aprendendo a sua santa e bendita palavra. Uma outra maneira de adquirirmos força, irmãos, é lendo e aprendendo da palavra de Deus. O salmista foi muito sábio no Salmo 119, quando disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós estamos adquirindo força. Porque mesmo que você ouça, ou você ouvir alguma coisa que venha te machucar, a palavra que está dentro de você vai ser um escudo para você. Vai ser um escudo. E, irmãos, isso é muito importante para nós. Nós nos fortalecemos na santa e bendita palavra, orando, glorificando no Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. Uma outra maneira de adquirirmos força, irmãos, não é somente orar e bendizer o Senhor, mas é ser grato ao Senhor. É ser grato ao Senhor. Irmãos, nós temos que ser grato ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Às vezes nós esquecemos de ser gratos ao Senhor. E nós, muitas vezes, por nós sermos ingratos, nós não adquirimos força. A gratidão, irmãos, é uma maneira de você agradecer a Deus e automaticamente conquistar força do Espírito de Deus. Você sabe de uma coisa, irmãos? O ingrato nunca está satisfeito. Nunca. O ingrato nunca está satisfeito. Agora a pessoa que é grata, automaticamente ela sempre está satisfeita. Então, uma outra maneira de adquirirmos força é sermos gratos a Deus. Segundo lugar, irmãos, como nós vamos fortalecer no Senhor? Paulo diz aqui, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós vamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? O que nos fortalece no Senhor são as armas de defesa. Nós cristãos pentecostais, eu posso falar, irmãos, porque eu sou pentecostal, nós gostamos muito das armas de ataque. As armas de ataque é para você atacar o Satanás. Sai em nome de Jesus, ele sai mesmo. É você ser um guerreiro. O pentecostal gosta muito disso. Mas você, para adquirir força, você tem que adquirir as armas de defesa. Por que isso, irmãos? O que fortalece a nossa vida espiritual são as armas de defesa. Sabe por quê, irmão? Porque, em primeiro lugar, a arma de defesa, nós está dizendo para Deus assim, a minha dependência é absoluta do Senhor. Eu preciso do nome de Jesus para me proteger. Eu preciso do sangue de Jesus para perdoar meus pecados. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo como meu protetor. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo como meu guia. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo como meu pastor. Tudo isso são armas de defesa. Mas nós procuramos as armas de ataque, irmãos. Lembra naquela passagem lá em Reis? Lá em Samuel, aliás, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias? E Saul tira as armaduras dele, dá para Golias e dá para Davi, para enfrentar o gigante. E quando Davi veste as armaduras de Saul, a Bíblia fala que ele não conseguia andar. E tirou e falou assim, eu nunca usei isso. Eu nunca usei isso. Mas Davi tinha uma arma poderosa que não eram as armaduras de guerra, no sentido literal. Mas ele tinha assim, eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. A sua arma para você adquirir, irmãos, fortaleza, está no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome é poderoso. É o nome do Senhor que faz de você um vencedor. É o nome do Senhor que faz de você um conquistador. É o nome do Senhor que faz a diferença em nossas vidas, irmãos. Porque Jesus falou assim, tudo que nós pedimos em seu nome, o Pai vai conceder para que o Filho seja glorificado do Pai. E o Pai seja glorificado através do Filho. Então as armas de defesa mostram a dependência do ser humano absoluta em Deus. Nós dependemos de Deus. As armas de ataque, irmãos, muitas vezes nós expressamos de lábios, sai em nome de Jesus.
E quando sai o demônio, a gente acha que a gente foi o bambambam. Não, irmãos, isso é arma de ataque, é Deus atacando o adversário. Mas quando nós usamos as armas de defesa, nós somos dependentes do Senhor, como Davi. Você vem a mim com armas e varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Uma maneira de você adquirir força é você tomar posse das armas de defesa. É por isso que Paulo fala aqui, ó, no demais, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Uma outra arma de defesa, irmãos, é utilizarmos as armas que Deus nos dá. E as armas que Deus nos dá, irmãos, estão exatamente aqui na questão das armaduras cristãs. Porque Paulo começa agora a falar exatamente sobre essa questão das armaduras. E ele fala aqui, ó, revestivos de toda a armadura. Em segundo lugar, irmãos, exatamente, agora em terceiro lugar, aliás, Paulo ordena um mandamento seguinte, olha, primeiro, fortalecer no Senhor. Segundo, fortalecer na força do seu poder. Em terceiro lugar, revestivo de toda a armadura de Deus. Verso 11, olha o que diz aí, ó. Revestivo de toda a armadura de Deus. O que é revestir? Você está com uma camisa. O homem coloca um paletó, ele revestiu. A irmã está com um vestido, colocou uma blusa, revestiu. Revestir quer dizer colocar vestimenta sobre vestimenta. Nós esquecemos desse detalhe, irmãos. Às vezes nós somos salvos, batizados com o Espírito Santo, recebemos um dom, mas não buscamos mais revestimento para agasalhar aquele dom. Os irmãos estão entendendo? Às vezes você tem um dom, só que você não busca uma arma para você guardar aquele dom. Automaticamente aquele dom vai se tornar uma coisa comercial na sua vida. Vai se tornar uma coisa que muitas vezes, se nós pegarmos o texto lá de Mateus capítulo 7, vai ser até causa de nós sermos condenados pela nossa negligência. Porque muitos vão chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, mas em teu nome profetizei, falei línguas estranhas, expulsei demônio, preguei o evangelho, Jesus fala assim, não vos conheço. Então o que acontece, irmãos? Revestir de toda a armadura. Revestir é colocar vestimenta sobre vestimenta. Você tem um dom? Tem. Você procurar as armas de Deus para preservar aquele dom. É a oração, é a consagração, é a leitura da palavra, é o nome do Senhor, pedindo sempre que o sangue do Senhor te proteja, te limpe dos pecados. João fala sobre isso lá em 1 João capítulo 1, eles falam sobre isso. Irmãos, vestimenta sobre vestimenta. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos revestimos do Senhor, como Paulo diz aqui, ó, revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as coisas lá do diabo, Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm que colocar as armas para você conseguir batalhar. Vestimenta sobre vestimenta para você conseguir ganhar a batalha. Porque nós podemos ter um dom, mas se não tivermos vestimenta para preservar esse dom, nós podemos perder a batalha. É aí que tem muitos cristãos, irmãos, que profetizava, falava a língua, pregava, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Muitos homens e mulheres de Deus, que eram genuínos cristãos, por não preservar o dom, não colocar agasalho sobre o seu dom, proteção sobre o seu dom, está afastado dos caminhos do Senhor. E Paulo ordena isso aqui, olha, revestir toda a armadura de Deus para que possais estar firme. Se eu não colocar uma proteção na minha vida, irmãos, Deus me salva, batiza com o Espírito Santo, me dá dom, mas se eu não procurar no dia a dia um abrigo para esse ministério, para esse dom, eu vou perder com certeza aquilo que Deus me deu gratuitamente. Sabe por quê, irmãos? Dons e salvação é dado gratuitamente. Agora, preservar depende da nossa vontade, da nossa força. Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força. Desde o dia de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Deus te dá tudo gratuitamente, te dá salvação, te dá dom, te dá ministério, mas você tem que lutar para preservar. Quantas pessoas receberam o ministério do louvor, cantava que era uma bênção, adorava a Deus, mas por não colocar uma vestimenta sobre aquele dom, não preservar aquele dom,
Foi parar onde, irmãos? Irmãos, a coisa é terrível. E nós estamos vendo uma época que as pessoas estão procuradas em armazenar aquilo que Deus deu, em guardar aquilo que Deus deu para ela. E como diz o brasileiro, é muito explícito nisso, diz assim, ó, nada que é de graça presta, né? Mas não é assim não, irmãos. Tudo que é de graça tem um valor sublime para Deus, porque Deus, a salvação é de graça, mas custou um preço alto para Deus. Os dons é de graça, mas é Deus que nos dá, e Deus com certeza vai cobrar de cada um de nós. Então veja bem, revestir toda a armadura de Deus, colocar vestimento sobre vestimento, vestimenta para pelejarmos, irmãos, para você conseguir batalhar contra o adversário. Que nós vamos ver aqui mais para frente sobre a espada do Espírito, o escudo, que Paulo vai falar sobre isso. Se nós não tivermos essas proteções, irmãos, meu irmão, você não vai conseguir chegar até o final. Porque a vida cristã é uma vida de batalha espiritual. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Você sabe que nós estamos aqui cultuando a Deus, mas aqui em cima nas regiões celestiais, existem demônios procurando impedir a nossa comunhão com Deus. No seu trabalho existem demônios lutando contra você. Ele está de redor. A Bíblia fala que o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E se nós não tivermos fortalecidos, se não tivermos a arma de defesa, irmãos, vamos ser atacados, irmãos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar vestimento sobre vestimenta. Sabe por quê, irmãos? Armas para batalharmos espiritualmente. Olha, nós recebemos o dom de Deus, salvação e tudo, mas agora eu tenho as armas para poder batalhar, como Paulo diz aqui, olha, para revestir toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se nós não tivermos essas armas para batalharmos, irmãos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos, com certeza, vacilar. Mas quando nós temos essas armas de Deus, arma de defesa, com certeza nós vamos ficar firmes na fé. E as armas de defesa é para deixar você firme. Sabe, irmãos? Olha, você pode ter uma terra fértil, uma terra boa, se você plantar uma planta e você não cuidar dela, pelo menos dar uma carpidinha, chegar uma terrinha ali, ou não vai para frente. Não, e se for, não vai produzir o suficiente. Mas você tem uma terra boa, você cuidou, cultivou, a colheita vai ser boa. Vai ser boa. A mesma coisa é a vida espiritual. E infelizmente, irmãos, no século 21, as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas graças a Deus que a Bíblia nos ensina esses mandamentos que é para nós cristãos adquirirmos de Deus. Outra coisa, irmãos, as armaduras de Deus é para que possamos vencer as astutas ciladas do diabo, como Paulo coloca aqui. Astutas ciladas. Irmãos, quando o nosso adversário não pode conosco, que nós lemos a palavra, oramos, jejuamos, temos comunhão com Deus, ele procura alguma coisa. Astuta, quer dizer, ele vai bolar um projeto, bolar um plano, para tentar fazer alguma coisa contra nós. Ele vai tentar. Ele não vai ficar, Satanás, ele vai correr de nós por causa do nome de Jesus, por causa da nossa salvação, do selo com o Espírito Santo, mas ele vai ficar sempre tramando alguma coisa. Irmãos, a pior coisa que tem nessa área é quando a pessoa começa a lembrar do velho homem ou a velha mulher. Hoje na escola dominical nós vimos exatamente falando sobre, o Júnior falou sobre isso. As pessoas gostam muito de falar sobre a velha pessoa, né? Parece que as pessoas têm saudosismo. O cristão verdadeiro, você não tem saudade do velho homem, velha mulher, coisa nenhuma não. Para ele aquilo é passado, Deus jogou no mar do esquecimento e o cristão não se lembra também não, irmãos. Porque se você começa a lembrar do velho homem, da velha mulher,
Meu amigo, você vai dar arma para o adversário. Você vai dar arma para o adversário trabalhar. Ah, é? Você gostava, você como eu via aquele sambinha lá, o seu pé já balançava, né? Então tá bom. Você vai andando de frente, tá lá aquele pagodinho lá, quando você pensa que não, o seu pezinho está balançando. É. Cuidado, irmãos, não comece a lembrar do velho homem, não. O nome de Jesus é o nome poderoso para fazer você esquecer da velha natureza. Não se lembra mais. Se Deus não lembra mais dos nossos pecados, para que nós vamos lembrar dos nossos pecados? Tem pessoa que tem prazer de contar. Ô rapaz, eu fazia isso. O cara fumava um baseado, no testemunho ele já é traficante. É. O cara nunca enfrentou a polícia, mas trocou tiro com a rota. Ah, para com isso, irmãos. Eu fiquei sabendo de uma aí hoje que sabe, irmãos, é coisa terrível. Pastor é coisa séria. Fiquei sabendo de uma hoje. O testemunho que o cara gravou é tudo mentira. Tudo mentira. O cara falou assim, pastor, é isso. Eu falei, mas é verdade? Isso aqui é verdade. O que ele está falando é tudo mentira. Eu falei, meu Deus do céu. E o cara vendendo CD, vendendo DVD, vendendo imagem, vendendo tudo mentira. Irmãos, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas lá do diabo. Não deixe o diabo armar cilada contra você não, porque ele trabalha. Ele fala uma coisa, o dia tem 24 horas, mas Satanás trabalha 25 horas contra os cristãos. 25 horas por dia. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, está aqui no versículo 13. O quarto mandamento do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, olha, veja bem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quando essa palavra aqui, tomai, Paulo dá a ideia seguinte, ó, vocês têm que ingerir. Como se fosse tomar água, vocês têm que ingerir a palavra de Deus. Lembra quando Deus chamou o profeta Jeremias, que mandou ele comer a palavra? Lá em Apocalipse, quando Deus manda João comer a palavra, a mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que ingerir a palavra de Deus. Nós temos que engolir a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é coisa tremenda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Dá a ideia de gerir, de engolirmos. Dá a ideia de que o cristão é alguém que se alimenta da palavra, que a palavra é como se fosse algo sólido que a pessoa pega e engole. Olha que coisa tremenda. E eu não sei, irmãos, nós vivemos numa época que as pessoas não estão preocupadas com essa armadura. Por, irmãos, veja bem uma coisa, nessa questão aqui do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, verso 13. Portanto, toma, ingira, engula, coma a palavra de Deus. Olha só, para que possais resistir no dia mau. Você vai trabalhar. Eu, graças a Deus, trabalhei 40 anos, 3 meses e acho que 7 dias, uma coisa assim. Marquei cartão. E não me arrependo não, graças a Deus. Deus deu saúde, enfrentei frio, calor, chuva, tudo. Pra você ter uma ideia, trabalhei os últimos 20 anos numa empresa, eu folguei um Natal. E folguei 2 anos novos, um saindo 6 horas da manhã e outro saindo na véspera 10 horas da noite. A escala sempre correndo, 3 turnos é complicado. E a pessoa fala assim, mas Não, irmãos, olha só, a ideia aqui, de engolirmos, de comermos. Irmãos, se você for trabalhar e você não tiver alimentado, você vai aguentar trabalhar? Por que lá na roça os irmãos lá, né, irmão Zacarias, cozinha toicinho no feijão lá e come toicinho com a colher, com o feijão, e trabalha o dia inteiro, não tem colesterol, não tem triglicérido, não tem nada, por quê? Porque ele vai consumir aquela caloria. A nossa vida espiritual é a mesma coisa que Paulo está dizendo assim, vocês têm que ingerir, vocês têm que engolir, vocês têm que comer coisa sólida para que vocês possam trabalhar contra as astutas ciladas de Satanás, irmãos. Se nós não tivermos lá dentro de nós fortalecido, porque no capítulo 3 de Efésios aqui, Paulo vai dizer assim, olha,
Eu rogo ao Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Lá dentro de vocês, eu quero que vocês sejam fortalecidos. Eu quero que vocês sejam exatamente abastecidos pelo Espírito Santo, para que vocês não venham falhar. Irmãos, se nós não tivermos alimentados da palavra de Deus, irmãos, nós não vamos sobreviver neste mundo. As afrontas contra o povo de Deus está aí. Irmãos, eu estava pensando ontem, eu ia lá para São Miguel, estava pensando ontem dentro do metrô. Falei, meu Deus, ninguém respeita mais o símbolo do cristianismo. Ninguém respeita mais os símbolos sagrados da fé. Ninguém respeita mais. Aonde vai parar essa humanidade? Onde? Mas a Bíblia diz em Apocalipse 22:11, o justo justifique-se ainda. Ao imundo, se lave na imundície. Agora o santo, se santifique-se ainda. Apocalipse 22:11, está escrito lá. Quem quiser brigar com Jesus, briga. Foi Jesus que escreveu aquilo lá. Então, irmãos, se nós não tivermos alimentados da palavra de Deus, se o seu estômago não estiver abastecido, nessa guerra você vai perder. Você vai perder. Um atleta para conseguir uma maratona aí, né, Alexandre, você que vai correr aí dia 28, né? Vou dizer uma coisa para você, se você não tiver alimentado, meu amigo, você vai sofrer as consequências, você não vai aguentar, você vai sofrer realmente. Outra coisa, irmãos, essa questão aqui de ingerir, Paulo fala tomar toda a armadura de Deus, dá essa ideia de algo que nos alimenta. Alimenta o nosso ser completo. A palavra de Deus nessa questão aqui pode dizer assim, ó, vocês querem ter um alimento completo, vocês engulam a palavra de Deus. Vocês vão ter cálcio, ferro, fósforo, zinco, tudo. O que você precisa procurar nos alimentos, na palavra de Deus você tem tudo. Você não precisa buscar mais nada para a tua alma, está tudo na palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Esse mandamento do apóstolo Paulo, Jeremias capítulo 15, verso 16, Ezequiel capítulo 3, verso 1 também, eles comeram a palavra de Deus para poder enfrentar. Por que Jeremias aguentou aquele ministério, irmãos? Porque ele comeu a palavra de Deus. Por que Ezequiel aguentou aquela barreira lá na Babilônia, como profeta de Deus, profetizando para o povo judeu lá? Porque comeu a palavra de Deus, irmãos. Se nós não comemos a palavra, não ingerimos a palavra, não engolimos a palavra, nós não vamos conseguir vencer, irmãos. E tem mais uma coisa, irmãos. Do jeito que a coisa está caminhando, se nós não tivermos dentro do nosso ser a palavra de Deus, para os momentos difíceis, irmãos, vou dizer uma coisa para você, olha, não vai sobrar ninguém. Porque o Satanás sabe usar os seus adeptos para fazer com que nós venhamos a perecer, e perecer pelos nossos ouvidos, perecer pela nossa visão. Irmãos, mas vamos comer a palavra de Deus, vamos ingerir a palavra de Deus, vamos alimentar com a palavra de Deus, irmãos. Porque esse é o alimento que tem todos os nutrientes para nós sobrevivermos nesse mundo pecaminoso. É o que Paulo coloca aqui. Portanto, tomar, ingerir, engolir toda a armadura de Deus para que possais resistir. Você vai estar nutrido, você tomou uma porção do céu que você vai poder suportar. E havendo feito tudo, você vai ficar firme. Você, muitas vezes, a luta vem, você começa a tremer. Mas vou dizer uma coisa para você. Quando você tem a palavra de Deus lá dentro de você, você não vai cair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não vai ser atingido. É o que diz o salmista. O que o salmista diz? Começa o Salmo 90, todo mundo gosta, né, do Salmo 91. Mas ele coloca, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está guardado por Deus, aquele que está protegido por Deus. Esse que está protegido pela palavra de Deus, esse não vai cair. Mas quem não estiver protegido, meu irmão, vai ser complicado. Quinto mandamento, nós encontramos aqui também no versículo 13. Para que possais resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau.
Irmãos, nós, muitas vezes, não acreditamos, e hoje se prega muito nesse evangelicalismo moderno da mídia, que não pode existir dia mau. Os dias maus chegam para todo mundo, ou de uma maneira ou de outra. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode ter um dia mau, uma má notícia que você receber. Uma má notícia que você receber vai ser um dia mau na tua vida. Uma morte de um ente querido pode ser um dia mau na tua vida. Um desemprego pode ser um dia mau na nossa vida. A falta de alguma coisa que nós gostamos pode ser um dia mau da nossa vida. E se nós não tivermos ingerido a palavra de Deus, esse dia mau vai fazer um estrago danado na nossa fé, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos alimentados com a palavra de Deus, o dia mau, a primeira coisa que ele traz é dúvida. Será que eu sou servo de Deus mesmo? Será que eu sou serva de Deus? Será que Deus está comigo? Claro que se você é cristão, aceitou Jesus, Ele está com você. Mas o dia mau traz os porquês, com chapéu, sem chapéu, junto, separado, traz todo quanto é tipo de porquês. E muitas vezes, irmãos, nós sofremos as consequências nos dias maus por não estarmos nutrindo contra o dia mau. E Paulo diz aqui, olha, para que vocês possais resistir no dia mau. Pode dizer assim, vai chegar, e se vocês não estiverem alimentados, vocês vão sofrer as consequências. Mas, irmãos, quando nós estamos alimentados com a palavra de Deus, com as armas de defesa que Deus nos dá, irmãos, pode vir o dia mau que você vai dizer como salmista, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão nem a sua descendência. O Senhor é exaltado e glorificado e o Senhor luta as minhas causas. Aleluia, irmãos. Você vai ter lá dentro de você uma substância do céu para você poder vencer tudo. Mas se nós não tivermos, nós vamos sofrer as consequências. Outra coisa, irmãos, por que nós temos que resistir? Revestir toda a armadura de Deus. Paulo fala aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Como nós vamos resistir no dia mau, irmãos? O dia mau, ele é um dia de angústia. Pastor Manuel citou aqui no domingo passado, o salmista dizia várias vezes no salmo, você encontra lá, por que, Senhor? O Senhor esqueceu de mim? Esqueceu das suas promessas? Porque chegou o dia mau para aquele povo. E eles queriam que Deus lembrasse das promessas que eles tinham esquecido. A obrigação não era Deus lembrar, porque Deus não esquece de nada. Mas quem tinha esquecido eram eles. A mesma coisa é a questão aqui, o mandamento existe para nós. Nós temos que estar preparados para esse dia, porque esse dia, irmãos, é um dia de angústia, é um dia de tristeza e decepção. Você quer um dia mais triste quando você perde um bom emprego? Você quer uma decepção maior quando alguém diz não para você, e que você tem a certeza que a pessoa vai dizer sim? Que decepção que é? E se nós não estivermos preparados, irmãos, a situação fica ruim para nós. É um dia de angústia, dia de tristeza e decepção. O dia mau, irmãos, também pode ser um dia, sabe do quê? Dos maus tratos. Irmãos, o chefe te trata mal, o patrão te trata mal, o gerente do banco te trata mal porque você está no cheque vermelho lá, né, no cheque especial no vermelho. O vizinho te trata mal porque você ele é mais rico que você. O teu parente que é mais rico te trata mal porque você é pobre. Irmãos, é um dia mau. E você fala assim, mas meu Deus, por que será isso? Por que essas afrontas? Isso faz parte do dia mau. O dia mau não é só você ser atropelado por um ônibus, não é isso não. O dia mau surge de várias maneiras. Surge com angústia, com dor, as adversidades diversas deste mundo. Às vezes você está fazendo um projeto, um plano, e a coisa vira completamente diferente, e você orou a Deus, consagrou a Deus, pediu a orientação de Deus, e Deus aprovou, e de repente a coisa muda, e você tem que clamar ao Senhor, e buscar o Senhor para Deus realmente concretizar aquele sonho, aquele projeto.
Irmãos. E se você não estiver preparado, você simplesmente vai deixar para lá e você vai ser sufocado por esse dia mau. Sexto mandamento que Paulo dá, para nós encerrarmos, sexto mandamento está aqui no verso 14, que diz aqui, ó: estais, pois, firmes. Irmãos, estais, pois, firmes. Versículo 14. O que é firmeza, irmãos? Firmeza é uma coisa que não oscila. Firmeza é uma coisa que está ali, segura. Se nós não estivermos alimentados com a palavra de Deus, jamais nós vamos estar firmes. Nós vamos aqui de manhã na escola dominical, aquele hino, firme nas promessas do Senhor. Salmista no Salmo 119, ele diz no verso 49 a seguir, que o que consolava ele na angústia dele, era saber que a palavra de Deus vivificava ele. Irmãos, se nós não estivermos firmes na palavra do Senhor, irmãos, nós não vamos conseguir nos mantermos firmes. Não vai, porque, irmãos, o que balança uma pessoa é a pessoa estar oscilando na fé. A firmeza, irmãos, está pois firme. Firmeza quer dizer não oscilando. Firmeza quer dizer não vacilando. Quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus, a nossa fé não vacila, irmãos. Tem muita gente vacilando na fé porque não está firme com a palavra de Deus, e a palavra de Deus não alimenta ela. Ela é alimentada por outra coisa, menos pela palavra de Deus, irmãos. E nós pentecostais corremos o risco, irmãos. Eu falo porque eu sou pentecostal, irmãos. Às vezes nós gostamos de um culto onde existe emoção, aquela coisa, aquele glamour, aquela coisa toda. Mas não é isso que dá subsistência à nossa alma. O que dá subsistência é aquilo que é injetado, que não sai de dentro. A emoção, ela acaba, mas a palavra de Deus no nosso interior nunca vai ser consumida. Ela sempre vai ser um alimento para a nossa vida, irmãos. O que Jesus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, e o quê? Guarda a palavra. Leio, vejo e guardo, irmãos. Quer dizer, mais que felizes são vocês que fazem essas três coisas. E se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não lemos, se nós não vemos, se nós não guardarmos a palavra do Senhor, irmãos, nós não vamos suportar o que Satanás tem preparado para esse mundo. Mas que a palavra de Deus venha fazer guarida em nós, irmãos. Que nós nos venhamos a revestirmos da palavra de Deus, para estarmos firmes. Irmãos, firmeza também, irmãos, não é vacilando. Firmeza também não é negligenciando e nem negociando a fé, irmãos. Quem negocia a fé não está firme em nada, irmãos. Está firme muitas vezes, sabe no quê? No seu negócio. Mas a fé não se negocia. Salvação não se negocia. Armas de Deus não se negocia. Porque se fosse assim, irmãos, tinha rico lá no passado que tinha comprado os apóstolos. Mas Pedro disse, olha, o seu dinheiro seja para a tua condenação, porque você não pode comprar do reino de Deus nada que Deus tem para você. Não compramos com ouro nem com prata, mas compramos sim pelo precioso sangue de Cristo, pelo nome de Cristo Jesus que nos salvou, irmãos. Se dinheiro pudesse comprar armas, irmãos, salvação, o rico não precisava ser cristão. Mas dinheiro não compra salvação e muito menos armas. Mas a nossa fé e a palavra de Deus, nós conquistamos tudo que necessitamos para vencer no dia mau. Vamos ficar em pé.